Quero saudar a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. É um momento de gratidão para a minha vida. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Gilson, pelo convite, mesmo tão em cima já, da hora de preparar tudo isso, mas eu agradeço a Deus, pastor, pela sua vida, pela vida da sua comunidade de fé, e por ter pedido, para falar um pouco da nossa igreja aqui em Recife, São Martim, onde nós estamos há 24 anos, adorando a Deus, cultuando o nome do Senhor. A nossa igreja, ela começou, na casa de uma irmã, com um culto de oração, em 1997. Ali eram poucos irmãos que se reuniam, e eu comecei também a fazer parte desse grupo de oração, desse culto. E não demorou muito tempo, com 3 meses, nós já abrimos o ponto missionário. E tivemos um ano cultuando na casa de uma irmã, onde eu também faço parte dessa trajetória. Fui uma das primeiras pessoas a ser recebida nesse ponto missionário. E nós passamos um ano cultuando na casa de uma irmã. E logo em seguida alugamos uma casa para o nosso culto, para desenvolvermos, avançarmos mais na missão. E até o dia de hoje, nós estamos não mais no lugar que nós alugamos, no primeiro local. Hoje nós tinha alugado um terreno, onde construímos um templo. Hoje nós temos um templo, onde temos uma igreja que congrega, que faz parte dessa igreja aproximadamente 180 pessoas, membros. E temos uma igreja aqui atuando no bairro de São Martim. É um bairro de classe média baixa, mas é um bairro muito propício ao Evangelho, onde nós desenvolvemos o nosso trabalho missionário, onde a maior característica da nossa igreja é uma igreja de oração. É uma igreja firmada na palavra, é uma igreja comprometida com o reino de Deus. É um povo muito animado, é um povo avivado, é um povo alegre. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida dessa comunidade de fé, uma comunidade aguerrida na obra, porque diante de tantas coisas que nós temos vivido, são 23 anos pagando aluguel, e hoje, atualmente, o nosso aluguel não é barato para as nossas condições. Nós não paramos, nós não retrocedemos diante dessa pandemia, que nós sabemos as dificuldades que as igrejas enfrentaram e estão enfrentando, mas nós estamos aqui fazendo a missão, sabendo que quando o nosso Deus, Ele nos chama, Ele capacita e Ele dá todas as ferramentas adequadas para fazermos a missão dEle, Então, nós estamos aqui e cremos que essa oferta missionária que está sendo levantada esse ano, mais uma vez, porque nós já fomos contemplados com oferta missionária, mas que o dinheiro não deu para comprar o terreno. Mesmo sendo um bairro de classe média baixa, os terrenos, as moradias aqui é muito alta. Então, nós não temos esse dinheiro e há uma dificuldade grande da região e da igreja local por não termos pessoas assim com renda suficiente para a compra desse terreno. Mas nós temos orado, nós temos permanecido crendo que é vontade de Deus, que a gente compre esse local, essa terra, para que venhamos construir um templo próprio. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida dessa comunidade de fé, pela vida do pastor Gilson, que vocês nessa noite vão estar aí ofertando, que façam isso de coração, isso agrada a Deus. E nós somos muito gratos e gratas pela vida de vocês, pela oferta de vocês que estaremos recebendo. E eu creio em nome de Jesus, que seja do propósito de Deus, que a gente venha comprar esse terreno para termos o nosso templo próprio e sairmos dessa condição de estarmos pagando o aluguel. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês e pela voluntariedade que vocês têm em ofertar a obra do Senhor. Eu, como eu falei, eu fui uma das primeiras membros a ser recebida dessa igreja. Logo eu participei de todos os trabalhos, dos ministérios da igreja local. Em 2010 eu fui consagrada evangelista e designada para essa igreja aqui em São Martim, trabalhar nela,
Para mim é um privilégio, sou filha da casa e hoje, né, eu sou pastora desse local, né? Em 2016, eu concluí o meu curso, né, de bacharel em teologia e fui ordenada presbítera da igreja e sirvo a Deus com muita alegria nesse lugar. Para mim é uma honra, para mim é um motivo de muita alegria servir a Deus. Não tem comunidade de fé melhor do que essa. Uma comunidade vibrante, uma comunidade alegre, uma comunidade unida, comprometida uns com os outros. No meu ponto de vista, é uma igreja maravilhosa do Senhor. Nós só temos que louvar a Deus pela vida dessa igreja. E esperamos que com essa oferta missionária que virá, possamos comprar esse terreno e avançar muito mais na missão, consolidando essa obra nesse local, no bairro aqui de São Martim, em Recife, Pernambuco. Pastor, igreja, receba meu abraço, que vocês sejam abençoados e abençoadas pelo Deus Todo-Poderoso, pela mão do Eterno, que vocês nesta noite recebam algo da parte de Deus na vida de vocês. Muito obrigada por tudo. E como o pastor falou, eu realmente fico à vontade, porque eu sempre quero pregar e quero me submeter à vontade do Senhor, a ministrar algo que está no meu coração, que move o meu coração. E o tempo foi muito curto, não deu tempo para preparar uma mensagem, mas eu quero trazer da parte de Deus algo que falou ao meu coração, que eu creio que em nome de Jesus vai falar ao coração de vocês. Espero que vocês recebam, estejam sensíveis à voz do Espírito Santo e sejam edificados a partir, né, dessa palavra que eu vou trazer para vocês aqui, que está no livro de Jó, no capítulo 1. Falar de missão, falar de Jó. Vamos ver o que é que Deus quer falar conosco nesta noite. Eu espero em nome de Jesus que vocês estejam sensíveis à voz do Espírito Santo. A partir do 1º versículo do livro de Jó, do capítulo 1, está escrito assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos o do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs, a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Senhor, nos abençoa através da tua santa palavra. Fala conosco, Pai. Abre o nosso entendimento e coração, para que recebamos do Senhor a instrução que o Senhor quer nos dar, em nome de Jesus. Irmãs e irmãos, eu sei que esse livro é um livro muito conhecido. É conhecido pelo sofrimento de um homem, a abnegação de um homem ao receber tantos flagelos em sua vida e permanecer fiel ao Senhor. O livro também, muita gente fala da paciência de Jó. O Jó sofredor. O Jó que passou pela prova. E meditando nesses versículos, Deus falou comigo muitas coisas. Nós encontramos aqui um servo fiel a Deus, que é descrito como era esse homem. É algo memorável. A gente lê e vê tantas qualidades na vida de um servo de Deus. Um homem íntegro, reto,
temente a Deus e que se desviava do mal. Um pai exemplar. Com certeza um marido conceituado. Um servo de Deus aplicado. Mas aí, estudando o texto e vendo algumas características, como um pai tão espiritual tem filhos tão carnais. Como alguém que dá tanto exemplo de servo de Deus, de um homem ungido pelo Senhor, tem filhos que não se submetem à vontade de Deus, aos propósitos de Deus. Porque enquanto Jó era um homem que buscava agradar a Deus, a estar mais perto de Deus, os seus filhos queriam viver nas festas, nos banquetes, se alegrando com as coisas da carne. Talvez para muitos de nós, é difícil de compreendermos isso. Mas a palavra de Deus, ela diz que nem sempre o nosso bom exemplo vai ser seguido. Nem sempre o nosso bom testemunho vai ser espelhado nos outros. E principalmente nos da nossa própria casa. Isso conforta o nosso coração e isso é desafiador para as nossas vidas, porque não é pelo que eu faço, é pelo que Deus pode fazer em nossas vidas. Não é pelo meu bom testemunho, minha boa reputação, que alguém vai me seguir, que alguém vai fazer a vontade de Deus. Mas isso é alguém que escolhe estar na presença de Deus, do Todo-Poderoso, do Senhor da vida. Havia uma preocupação latente no coração de Jó. A preocupação de Jó era: será que meus filhos pecaram contra Deus? Eu posso dizer para vocês, enquanto Jó estava na igreja, adorando a Deus, servindo ao Senhor, seus filhos estavam no mundo. Seus filhos estavam se banqueteando com as coisas mundanas. E a preocupação de Jó era grande, era extrema. Pensando que seus filhos poderiam blasfemar contra Deus, desonrarem o nome do Senhor. E Jó sacrificava, e Jó com certeza clamava, pedia perdão a Deus por aquilo que ele pensava, que ele imaginava que seus filhos poderiam ter feito. Irmãs e irmãos, são tempos desafiadores. Se eu quisesse parafrasear esse texto, trazer esse texto para uma conotação de igreja, eu poderia dizer: tem uma igreja espiritual, representada por Jó, uma igreja madura, uma igreja que se submete à vontade, aos princípios, às normas, aos mandamentos do Senhor. Enquanto tem uma igreja que só quer festa, que só pensa em programações, uma igreja ativista, uma igreja que quer correr para todos os lados, mas não quer buscar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E se vocês olharem, eram 10 filhos. Essa igreja que poderíamos pensar assim, carnal, haviam muitos que recorrem a ela, que querem estar atrás dessas coisas, enquanto apenas um homem, ele luta para que a vontade de Deus prevaleça, a vontade do Eterno se estabeleça na vida dos seus. E eu creio que existe ainda igrejas remanescentes que buscam a vontade do Senhor, que se submetem ao querer de Deus, aquilo que Deus tem para ela. Enquanto tem muitas aí que nós sabemos que estão longe dos padrões divinos, que estão querendo fazer sua própria vontade. Mas eu te convido, eu conclamo você nessa noite a buscar de Deus. Não queira viver em festa, não é tempo mais de festa, não é tempo não, é tempo de humilhação, é tempo de busca, é tempo de voltarmos para Deus, é tempo de nós nos submetermos à vontade daquele que nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz.
É um tempo de mudança. Tanto na igreja, na eclesia do Senhor, como para as famílias. Podemos olhar esse texto pelos dois ângulos. As famílias, enquanto tem famílias, tem pai, tem mãe, tem pessoas querendo fazer a vontade de Deus, tem outros que não estão nem aí para as coisas do Senhor. Como também olhando para a igreja atual, a igreja contemporânea. Tem igreja séria, tem igreja querendo fazer a vontade do Senhor, querendo uma busca maior, querendo ter mais intimidade com Deus, querendo alinhar a vontade de Deus com a nossa vontade aqui, para que prevaleça sempre aquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Mas nós sabemos também que existem igrejas que não estão dando ouvido à voz do Senhor. Existe um povo que não está buscando a Deus. E isso não agrada a Deus. O que acontece em meio a isso? Há um pai dedicado e há filhos voltados às coisas do mundo. O inimigo da nossa alma, o diabo, Satanás, o pai da mentira, ele está ao nosso derredor. Ele está olhando tudo que nós estamos fazendo. Ele não dorme. Mas a palavra mesmo diz, o versículo 7 dessa palavra, de Jó capítulo 1, versículo 6 diz: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Tem os filhos de Deus apresentando-se diante de Deus, mas o diabo também está lá. E o diabo está lá, irmãs e irmãos, para acusar, para apontar, para mostrar nossas falhas, para requerer o seu direito naquilo que nós fazemos que vai de encontro à vontade de Deus. Aí Deus que faz uma pergunta. O Senhor pergunta a Satanás. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Olha só, rodear a terra e passear por ela. Tem um ditado aí que diz que Satanás não tira férias. Nós tiramos férias. Nós tiramos férias da igreja. Nós tiramos férias das nossas devocionais, da nossa vida de intimidade com Deus, da nossa busca. Nós tiramos férias porque queremos descansar, queremos viajar. Mas eu quero dizer, Satanás não tira férias. Satanás fica 24 horas ao nosso derredor, buscando aquele que ele possa tragar. Está escrito na palavra em 1 Pedro 5, versículo 8. E o apóstolo Pedro adverte: sejam vigilantes, estejam acordados, estejam apercebidos, porque o inimigo da nossa alma, aquele que veio para matar, roubar e destruir, não tira férias. Ele fica ao seu derredor, buscando um momento, buscando uma brecha, para que ele possa nos tragar. E aí Satanás, ele diz: de rodear a terra e de passear por ela. E interessante, o que a gente vê dessa palavra, é que Jó, um homem de um bom testemunho, de um caráter ilibado, não é ele que fala dele. Não são seus amigos, seus filhos, mulheres, que testemunham sobre esse caráter de Jó. Um caráter irrefutável. É Deus que fala de Jó. Será que Deus falaria a mesma coisa sobre mim, sobre você?
descrevendo diante de Satanás, falando: visse o meu servo Jó. Deus chama Jó de servo. Será que Deus pode me chamar de serva? Será que Deus pode te chamar de servo e serva dele? É Deus falando para Satanás: vistes o meu servo Jó? E Deus descreve as características, Deus descreve as qualidades desse homem. Jó diz, ele diz: porque ninguém, isso é fala de Deus, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Meu Deus, aleluia. Escutar isso da boca do próprio Deus falando. Deus descrevendo um servo dele. Isso é algo maravilhoso. E eu creio que é vontade de Deus falar isso da minha vida e da sua vida. O apóstolo Paulo, ele fala algo sobre fugir da aparência do mal. Hoje eu creio que muitos e muitas, ao invés de fugir da aparência do mal, se aproxima do mal. Ao invés de desviar-se para outro caminho, para não ir de encontro a coisas que podem derrubá-lo, que podem levá-lo a pecar, a cair, eles vão justamente na contramão do que a palavra diz. Fugir da aparência do mal. Aqui diz: Jó se desviava do mal. Se o mal vinha pela direita, Jó rapidamente saía pela esquerda. E assim ele ia se ausentando da aparência do mal. E é isso que nós precisamos fazer também. E aí, irmãs e irmãos, o diabo tem sempre argumento. Ele sempre tem argumentos e fortes para vir de encontro às nossas vidas, para querer nos afrontar, para querer nos derrubar, para querer nos pegar. Aí ele vai dizer: claro, o Senhor o cercou de bens, o Senhor deu tudo de bom para Jó. Ele é um homem próspero, ele é um homem feliz, ele é um homem realizado, ele tem família, ele tem 10 filhos, ele tem riqueza. Como é que um homem desse não pode ser fiel a ti? Isso aqui entra a questão da prosperidade. A minha fé, o meu testemunho, a minha vivência cristã, não pode se apoiar no que eu tenho, mas naquilo que Deus é e tem para a minha vida. E aí ele vai falar para Deus que diante do que Deus tinha já feito na vida de Jó, e Deus faz na nossa vida, porque eu nunca vi um servo de Deus fiel ser desamparado por Deus. Ele estaria indo de encontro à palavra dele, como o próprio salmista Davi diz. O salmista Davi diz: fui novo, e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar pão. Deus vela por todo aquele e aquela que é justo, que anda com integridade diante dele. Ele não desampara. Não significa que a nossa vida vai ser 1000 maravilhas, que nós não vamos passar por algumas dificuldades, não é isso. Vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar reveses, vamos enfrentar realmente, mas o nosso Deus, Ele é fiel para estar conosco. E diante dessa argumentação do diabo, Deus permite que Satanás toque em Jó. Toque não em Jó. A princípio tocar naquilo que Jó
Tinha. Porque o que Satanás levou diante de Deus era que Jó era um homem próspero, Jó era um homem realizado, Jó era um homem feliz, Jó era um homem que tinha tudo. Significa o quê, igreja? Se eu tenho uma vida abundante, não me falta nada. Eu posso agora adorar a Deus que eu estou plenamente farta de todas as coisas. E aí Deus diz, vai lá e toca. Pode tocar. Não toca na vida dele, mas pode tocar em tudo. E eu quero chamar a atenção, nisso que eu falei na primeira parte, que quando o diabo sai da presença de Deus e vai para começar a fazer seu estrago da vida de Jó, a palavra do Senhor diz assim: Satanás, ele sai da presença do Senhor. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Quando Satanás sai da presença do Senhor, a primeira coisa que é descrita aqui era o que os filhos de Jó estavam fazendo aquele dia. Quando Satanás resolveu ir de encontro a Jó. As coisas de Jó, o que Jó tinha. Versículo 13 diz assim: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Escuta só esse versículo como é sério. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Foi justamente nesse dia que começou a destruição de tudo que Jó tinha. Os filhos de Jó não estavam na igreja. Os filhos de Jó não estavam adorando a Deus. Os filhos de Jó não estavam em oração. Os filhos de Jó não estavam com a vida íntegra, reta e temendo a Deus. Os filhos de Jó estavam em festa, bebendo, se embriagando com vinho. E o apóstolo Paulo adverte, na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissoluções. Mas aí Paulo faz uma advertência, Paulo faz um chamamento, dizendo: enchei-vos do Espírito Santo. Eles estavam se enchendo de vinho, eles estavam se embriagando, e quem se embriaga com vinho, perde o tino, perde a orientação, fica como nécio, não sabe o que está fazendo, e é aí que o diabo entra e pratica a sua miséria, e pratica as suas destruições. É quando pega os crentes totalmente embriagados com vinho, longe da presença do Senhor, longe da vontade daquele Deus Todo-Poderoso. Primeira coisa que fala era o que os filhos de Jó estavam fazendo. E eu te pergunto agora, eu faço essa pergunta agora para vocês: o que eu e você estamos fazendo? Estamos nos enchendo de Deus no altar do Senhor, ou nós estamos aí no mundo, nos embriagando com vinhos, buscando as coisas do mundo, longe da presença do Senhor? Se Satanás sair a nos rodear, aonde ele vai nos encontrar? Ele vai nos encontrar dobrados, buscando a Deus, nos humilhando na presença do Senhor, ou vai nos encontrar fazendo festas, banquetes, nos embriagando com as coisas desse mundo? Eu espero, em nome de Jesus, que tanto Deus nos encontre de pé diante dEle, da presença dEle, como está escrito lá em Mateus capítulo 12, que quando o Filho do Homem voltar, nos encontre de pé na sua presença. Capítulo 24, eu creio, de Mateus, capítulo 24.
é tempo de despertamento. É tempo de busca. É tempo de uma vida de um bom testemunho. É tempo de vigilância. Porque eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Aqueles que se embriagam com vinho, eles se tornarão nécios. Eles estarão dormindo. Mas aqueles que buscam a Deus, se encher de Deus, se encher do Espírito Santo de Deus, esses estarão preparados para receber tanto coisas boas como coisas ruins. Por que eu estou dizendo isso? Porque na busca de Jó, pela presença de Deus, de estar orando, de estar se sacrificando, de estar adorando a Deus, diz a palavra, que quando os mensageiros vêm trazer a Jó as notícias, olha, os caldeus deram com o bando e mataram, destruíram os camelos, destruíram as ovelhas, destruíram o gado, destruíram tudo, e inclusive os teus filhos, todos eles pereceram. Porque é assim, igreja, quando nós não edificamos a nossa casa sobre a rocha, a nossa casa cai. E há um ditado popular também que diz, que um dia, para aqueles e aquelas que não andam na presença de Deus, que não faz a vontade de Deus, um dia a casa cai. E caiu literalmente. A casa dos filhos de Jó caiu, vieram abaixo, fora a ruína, a destruição. Mas o que acontece aqui? Com a vida daquele e daquela que está buscando, mesmo diante das notícias que chegaram aos seus ouvidos, dizendo: Jó, foi destruído tudo. Foi destruído tudo que era teu, inclusive os teus filhos. Diz a palavra que em tudo isso, Jó não blasfemou contra Deus. Jó adorou a Deus. Jó fez uma declaração de fé, dizendo: Deus me deu, Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas a gente só vai fazer isso se nós estivermos cheios da presença do Senhor. Se eu e você não estivermos, qualquer notícia ruim que venha sobre nós vai nos abalar, vai nos deixar na lona. É por isso que o tempo de hoje, esse tempo, a igreja está precisando buscar Deus. Por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos tempos, igreja. Acordem, despertem. Nós estamos no último tempo, na última hora. Jesus está voltando. É tempo da igreja se preparar. É tempo da igreja fazer a missão. É tempo da igreja sair das quatro paredes, como aconteceu mesmo. A igreja foi fechada. Creio que aí, tanto quanto aqui, a igreja fechou. Nós tivemos que ir para nossos lares cultuar o Senhor, armar, levantar um altar para Deus dentro da nossa casa, porque Ele está voltando. E a igreja, ela precisa buscar o Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou contra o Senhor. E eu quero encerrar essa mensagem fazendo algumas considerações. Nós sabemos que Satanás não desistiu de Jó, mesmo tendo tirado tudo de Jó, levado Jó à pobreza, levado Jó a perder seus filhos, mexeu em toda a estrutura emocional, espiritual, financeira, familiar, tudo. Jó permaneceu na presença do Senhor. Só que Satanás, ele não desiste de nós. Porque o desejo de Satanás é destruir aqueles e aquelas que obedecem à voz do Senhor. Aqueles e aquelas que não estão fazendo a vontade de Deus, que não obedecem, o diabo já entrega. Por si só ele está se destruindo, se autodestruindo.
Mas aqueles e aquelas que estão perseverando, buscando, querendo viver uma vida com Deus, de um bom testemunho, Satanás não vai deixar, Satanás vai investir. Mas eu quero dizer do jeito que Satanás investe para destruir, o nosso Deus é poderoso para nos guardar, e Ele não vai tocar além do que Deus permitir. Ele não pode ultrapassar os limites de Deus. Quando Deus falar, é só até aqui. Satanás tem que recuar, Satanás tem que deixar, Satanás tem que abandonar, e Deus, Ele vai triunfar sobre a sua vontade na vida daqueles e daquelas que o submete ao querer dEle. E eu quero encerrar aqui. Queria deixar 3 lições que para mim é importante. E é para a minha vida e para a sua vida. Podemos tirar a primeira lição dos filhos de Jó. Eles tinham tudo para ser filhos dedicados, para serem servos do Senhor. Eles tinham tudo para servir a Deus com integridade, para servir a Deus de coração, porque eles tinham um exemplo dentro da sua própria casa, o seu pai. E isso também nos remete à vida de Samuel, aquele homem chamado por Deus, escolhido pelo Senhor, que ocupa 3 ministérios: profeta, sacerdote, o juiz. A palavra diz que Samuel, ele era um homem que obedecia a Deus, não transgrediu a lei de Deus em nada. Mas os seus filhos não deram um bom testemunho. Os seus filhos não deram um bom testemunho. E é isso agora, é para você, pai, mãe, pastor, pastora, quem estiver me vendo e ouvindo. Não se queixe, não se atormente, não se questione. Se você dá um bom testemunho e seus filhos não seguem o mesmo propósito, não estão alinhando a vida deles com aquilo que você tem pregado, mostrado a eles, não se desespere. Só ore, continue orando, continue clamando a Deus, fazendo o que Jó fez. Mas não se culpe por nada, porque nós temos exemplo aqui na Bíblia, que nem sempre os filhos responderam ao chamado dos seus pais, aos testemunhos dos seus pais. Isso é a primeira lição. Pastor, nem sempre a gente querendo trazer uma igreja à presença de Deus, a uma vida realmente alinhada com toda a vontade de Deus, queremos trazer uma igreja espiritual, queremos fazer da igreja a vontade de Deus, nem sempre a igreja vai atender a esse chamado. Mas precisamos continuar fazendo aquilo que nós sabemos que vai agradar o coração do nosso Deus. Essa é a primeira lição, que nem sempre o meu testemunho vai influenciar na vida dos outros, nem sempre. Estou dando aqui o exemplo, nem sempre. Nós sabemos que o nosso testemunho fala mais alto do que as nossas palavras, mas nem sempre o meu testemunho vai influenciar na minha casa, com a minha família e na minha igreja. Nem sempre. Essa é a primeira lição. A segunda lição é que o diabo, ele não vai desistir de nós. A palavra é clara em dizer que ele está à procura de quem ele possa tragar. Então que você acorde, que tem uns crentes que acham que história de demônio, de Satanás é brincadeira. Isso não é brincadeira, isso é real, isso é verdadeiro. Saiba que existe o adversário, e que esse adversário é forte, e que esse adversário quer te destruir, quer me destruir. Esse adversário não poupa suas forças para querer acabar comigo e com você. Ele existe, ele é real, o diabo é real, e ele veio para querer destruir tudo aquilo que é a criação de Deus, que é a coroa de Deus, que somos nós.
E a terceira lição que podemos extrair desse texto é que vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena dar um bom testemunho. Vale a pena se desviar do mal. Vale a pena buscar a Deus de todo o coração. Jó perdeu tudo. Jó perdeu a sua saúde, a sua dignidade. Jó perdeu tudo. Mas por conta do que ele era, do que ele fazia para Deus, do que Deus representava na vida dele, a palavra é clara em dizer: Deus restituiu em dobro tudo o que Jó perdeu. Aquele e aquela que permanece fiel ao Senhor, em meio às lutas, às tempestades, às perdas da vida, no final, Deus vai honrá-lo, Deus vai restituir, Deus vai trazer de volta, e melhor ainda, a palavra diz que Deus deu tudo em dobro a Jó. Vale a pena ser fiel, vale a pena perseverar, mesmo que todos digam: por que está fazendo isso? O importante é obedecer a voz do Senhor, é estar sensível à voz do Espírito Santo. Que você, meu irmão e minha irmã, receba de Deus esse testemunho, como Jó recebeu, de seu próprio Deus que fala sobre ele, o que ele é, o que ele faz. Que eu e você possamos estar inseridos nessas qualidades de Jó, possamos estar permeados da bênção do Senhor. Eu deixo essa palavra para vocês e meu agradecimento pela vida dessa igreja, pela vida do pastor Gilson. Que Deus abençoe vocês abundantemente e que possamos avançar na missão. Que Deus abra as portas que estão precisando ser abertas. Que o nosso Deus nos contemple e nos livre do mal, das ciladas do diabo, para que a gente esteja aqui à espera do Senhor, declarando: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E o Senhor encontra essa igreja vibrante, essa igreja militante, essa igreja que não se dobra diante de nenhuma circunstância, mas é uma igreja que crê no Deus Todo-Poderoso, no Deus do impossível, no Deus que destronda os poderes das trevas, e no Deus que nos eleva em segurança em suas mãos. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Gostaria de orar pela sua vida e pela vida do pastor Gilson. Pai, obrigada pela vida dessa igreja. Não os conheço, não conheço o pastor Gilson, mas o Senhor os conhece muito bem. Pai, abençoa teu servo, unge ele, derrama graça sobre a sua vida. Abençoa essa igreja, faz essa igreja ser uma igreja espiritual, uma igreja forte. Uma igreja, Deus, que não se intimida com as afrontas do mal, mas é uma igreja que crê no poderio do nome de Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor. Derrama da tua bênção, da tua graça. Restaura as famílias, os lares, as paternidades, Pai. Tudo aquilo que o Senhor quer que a gente venha exercer com excelência. Que o Senhor faça isso em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Muito obrigada, pastor. Receba meu abraço. Receba um abraço dessa comunidade de fé em nome de Jesus.